Reciclagem da Visão. Muito bem, vamos começando mais um Reciclagem da Visão. Estamos ao vivo, já com os nossos convidados, Ministro da Palavra, já no Estúdio 1, Cachoeira do Sul, Novas do Reino. Boa noite, Sérgio, tudo certo? Nicolas, boa noite a toda a equipe aqui. Boa noite aos convidados aí, que vão hoje estar compartilhando conosco aqui sobre a reciclagem da visão aí. E a toda a nossa audiência, né? Deus abençoe a todos. Boa, Sérgio. O pessoal aí que já acompanha o Novas do Reino sabe que todos que estão participando aqui já estiveram, né, no Reciclagem da Visão. Vou dando alô aqui primeiramente ao Marcos Melo, de Ouro Fino, Minas Gerais. Boa noite, Marcos. Tudo certo? Boa noite, Nicolas. Boa noite, Ministro da Palavra, irmão Sérgio Roberto Alves, irmão Heriberto, Egon e toda a bancada aí. Que Deus abençoe a nossa noite. Boa noite. Isso aí, Egon Borer, de Panambi, Rio Grande do Sul. Boa noite, Egon. Boa noite. Muito prazer em participar mais uma vez desse programa. Que os irmãos aí da mesa sejam todos grandemente abençoados. Bênção também sobre o apóstolo, o Heriberto e o Marcos. Aí, e Heriberto Nespolo, mais uma vez, teve essas semanas, né, Heriberto? Aí de novo, boa noite, Cachoeira do Sul. Vamos lá, mais uma vez, uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe nessa programação. Boa noite. Certíssimo. Então, vamos. Hoje nós sentimos assim de comentar aí inicialmente sobre esse micro-regional de Cachoeira. Queria ouvir assim rapidamente um pouquinho de cada um aqui, o que ficou de Deus no coração de vocês. Começando com o Marcos Melo. Então, esse micro-regional e o culto de recepção ali, ficou bem claro para mim que o centro do Evangelho do Reino é eu ter uma vida de testemunho, né? E aí o ministro até comenta ali de Atos 1:8, Salmos 23:4, né? E na minha experiência, assim, como servo do Senhor ao longo desses anos, eu observei que o testemunho, ele acontece justamente no desafio da prova, né? E no momento da prova ali que eu preciso lembrar que eu fui chamado para o Evangelho da Graça, que é uma passagem apenas, né? Que o centro do Evangelho da Graça, ele é o resgate do pecador, mas a minha vida depois desta passagem do Evangelho da Graça até a vinda do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho do Reino, eu preciso ajustar que o centro da minha vida agora como servo é testemunhar o Senhor, né? E aí ficou bem forte para mim que nas provas, que é o ambiente que mais eu tenho essa experiência, assim, essa oportunidade de testemunhar de Cristo. Aí me lembrei lá de Sadraque, Mesaque, Abdenego, Daniel, José, Davi, nos momentos de provas intensas que eles tiveram, né? Ali eles testemunharam de Cristo, né? Então mostra que eles tinham realidade para que e aonde, para onde eles foram chamados, né? Para o Evangelho do Reino. E essa realidade que eu consegui pegar desse micro e desse culto de recepção. Amém, irmão Borer. Amém. Eu também recebi exatamente essa mensagem conforme o Marcos já estava colocando. E tudo começou quando nós recebemos esta bênção, quando Cristo nos separou e nos tirou de um caminho de morte e de trevas. E o nosso compromisso hoje é e está acima da nossa condição de sermos alguma coisa, porque nós precisamos hoje conviver com todos os nossos irmãos. Porque o Senhor está acrescentando todos os dias um povo novo, diferente. Muitos vêm de ensinos errados, como nós também recebemos no princípio, né, desde o nosso nascimento natural, e agora nós temos que conviver com este povo para que o corpo de Cristo seja orgânico. E só isto nos leva à condição da glória que Deus tem prometido para todos os seus chamados, seus eleitos, seus separados. E é isso que nós temos que buscar agora, ter esta condição de buscar sempre a condição de um organismo verdadeiramente ligado a um cabeça que é superior e é
insuperável sobre todos os aspectos, que é Cristo. Amém? Heriberto. Irmão, para mim, assim, foi a forma como Deus usou os membros do corpo de Cristo. Sexta e sábado, para mim, assim, a forma como o Senhor usou todas as pessoas que participaram desse culto a Deus aí, teve uma expressão de corpo de Cristo nas duas reuniões. Eu vi que cada pessoa que foi chamada para louvar, para testemunhar a palavra, elas foram complementando, assim, algo sobrenatural que Deus fez. E eu, assim, não sei se tinha visto alguma ação do Espírito Santo, assim, de usar tantas formas diferentes de comunicar algo por meio dos irmãos todos. Para mim, o que fica desses 2 dias é que o corpo de Cristo está se abrindo para o Senhor fluir e usar para edificar todos, assim, pelo lado que o Senhor quiser. A gente não espera mais agora, assim, que venha daqui ou que venha dali, mas parece que o Senhor se derramou como chuva, assim, sobre todos, usando todos os membros do corpo de Cristo. E para mim isso ficou muito marcante, irmão. Foi uma benção, assim, esse aspecto do corpo ser apresentado. Ok, alguém aqui da casa quer comentar algo aqui? Eu vou fazendo uma puxadinha aqui já pro pessoal do YouTube e comentando o que vocês receberam aí a respeito do encontro que passou aqui em Cachoeira do Sul. Tá gravado no YouTube, inclusive. E chegou o momento da gente ser guiado, né? Desde o início a gente já deveria ser guiado pela unção interior, pelo Espírito Santo. Isso que o Heriberto acabou de finalizar também foi uma coisa que eu percebi, a maturidade, assim, que os encontros estão chegando, né? Seja no encontro de presbítero, encontro microrregional, o Senhor movendo cada compartilhar e aquilo sendo suficiente, né? Vindo como um alimento para sustentar todos que estão na casa e todos testificando ali das mesmas experiências. Muito interessante. Acho que é interessante também, queria perguntar se no culto de comunhão, domingo, né, aí na região de vocês ou na cidade, qual foi a experiência dos membros com esse mesmo encontro? Quem tiver aí uma experiência ou algo a relatar? Aqui em Ouro Fino nós tivemos, assim, no momento de comunhão no culto, muitos testemunhos, né, de irmãos que assistiram, tanto o culto de recepção como o microrregional. E um dos testemunhos me chamou bem a atenção, que ela se utilizou de um testemunho do micro para compartilhar um testemunho dela que ela teve, né? Ela trabalha junto com o esposo dela e aí eles foram fazer essa prestação de serviço numa casa de uma pessoa e era meia tarde e essa pessoa deixou a chave da casa dela para esse casal, né, fazer o trabalho. E aí ela ficou pensando assim, né? Aquela mulher tinha acho que uns 3 ou 4 filhos, né? Um calorão enorme à tarde e chamou um Uber, né? E se preparou para sair, tomou banho, preparou as crianças, tudo para sair e disse para ela: vou deixar a chave contigo porque eu estou indo na igreja. E ela conectou esse testemunho com o testemunho de uma criança, né? Que compartilhou sobre a questão do perigo da escola, de ela aprender algo na igreja e na escola estão ensinando outras coisas. E ela disse assim que nós que temos recebido gratuitamente esse evangelho do reino, nós não damos valor como aqueles que só têm o evangelho da graça estão dando valor. E aí ela se expôs dizendo, né, que se ela tivesse naquela condição daquela mulher, ela não ia na igreja naquele momento, naquela situação. Sim. E ela trouxe essa em evidência, né, que nós que temos o evangelho do reino, nós estamos desprezando as oportunidades do congregar, do regar, do compartilhar, né, do obedecer. E essas pessoas que não têm o evangelho do reino, têm só o evangelho da graça, elas têm dado testemunho de fidelidade, né? Então isso me chamou a atenção nesse testemunho de domingo. Como é que foi o impacto aí em Panambi, Egon? Os irmãos, alguns irmãos desceram aí a cachoeira para esse encontro e eles relataram muitas curas. O Senhor fez verdadeiras curas lá, uma unção poderosa de cura de alguns irmãos que estavam com algumas dificuldades, com deficiência, com dores, voltaram de lá renovados. E isso é muito importante. O que o Heriberto citou aí, que realmente foi um encontro diferente, onde a participação foi muito boa e a unção do Senhor muito poderosa.
E é isso que certamente vai continuar agora fluindo sobre a vida de todos os irmãos. Tá aí, tá tendo comentários aqui, Esther Alves colocou no YouTube. Foi muito forte o fluir do Espírito Santo neste encontro. Pareceu que foram vestígios da Igreja Gloriosa. Mateus Pires colocando, esses 2 dias foram diferentes, estava mais leve, foi muito bom. Deus se liberou muito para cada um de nós. É verdade, a gente partilha do mesmo sentimento. A gente que fica na técnica ali, né? A gente sentiu muito como a oração tava forte, né? Porque os encontros geralmente ficam um negócio pesado ali, mas deu tudo certo, graças a Deus, tudo no controle do Senhor. Heriberto, é aqui por Cachoeira, como é que foi os compartilhares? Já chegou alguma coisa aí pra ti? Chegou nos bastidores ontem do culto, a gente comentou com muitos irmãos, né? Não puderam usar a tribuna, a gente oportunizou ontem irmãos de fora, presbíteros que compartilharam ali as experiências, né? Mas os irmãos de Cachoeira já comentaram aí até na live as experiências que tiveram aí nesse encontro maravilhoso. Tá aí. Teve até um batismo depois do culto, né? Ou 1 ou 2, fiquei sabendo. Ou Depois do Cachoeira. culto ontem teve. Uhum. E no encontro. E no micro 10 batismos. Aí, e foi o pessoal da microrregião ou teve gente de fora da microrregião também, Heriberto? Desceu as águas? Foi batismo de importação esses aí, teve muitos de fora. Foram importados aqui para a microrregião. Muitas igrejas de fora aí trouxeram ovelhas para batizar aqui. E teve batismos na festa de noite de membros aqui da igreja de Cachoeira do Sul também, sexta após o culto de recepção também. Ok. As águas aqui dessa piscina de Cachoeira não param mais agora, né? Quero ver aspirar todo aquele pecado. Tem que drenar toda a água, tá uma água nova agora. Uma benção. Mas é isso aí, que legal. Foi colocado e faz alguns meses já, né? A gente tá tendo... Acho que faz um mês e meio. O pessoal tá gostando, estão até descendo de fora aí, né? Pra ser batizado Água ali. quente, né? Pois é verdade. Água quente ali, tem toalha, tudo, só chegar e realizar o batismo, né? Isso facilita um monte. Pra quem leva pessoas no culto ali, já tem tudo preparado para o ato do batismo. Tá chegando bastante comentário aqui sobre o encontro e o Juliano Lacerda deixou o comentário aqui. Deus fez uma obra no meu coração durante o penúltimo louvor e o Senhor me libertou de muitas coisas. E no culto aqui o Senhor fluiu muito. E depois do culto, muitos compartilharam no grupo da igreja. O que mais aí tem? A Esther tá falando lá. Opa, oi, Esther. Fala aí, Esther. Aí o Márcio Santos também deixou assim, ó, que bênção é o batismo. Quando me batizei era 0 graus num açude. Agora é com piscina quentinha. Jesus nos ama mesmo, glórias a Deus. E o Wilson deixou assim pra gente também, ó, um grande passo e perfeição por ocasião do microrregional. Que bênção. A Itajane também deixou assim pra gente, ó, Deus se derramou muito, senti um fluir de unidade do corpo, um fluir do rio muito forte, voltei renovada. E tem mais alguns comentários se as meninas quiserem continuar lendo aí. Patrícia Severo dizendo assim, ó, eu senti um exemplo de testemunho de Cristo, principalmente no momento do louvor e oração. Percebi o cuidado do corpo para entregar conforme a direção do Espírito, fiquei paralisado. Também a Sônia Maria do Rosário dizendo, o irmão compartilhou sábado no encontro que o ponto de referência numa cidade tem que ser a igreja do Senhor Jesus. Que visão deste irmão, Deus aguarda isso. Também a Dora Urives aqui, só para continuando e terminar. Glória a Deus, foi uma bênção a recepção que teve então na sexta-feira, né? Deus me proporcionou pedir perdão a uma pessoa que convidei e ela foi na recepção, foi pega de surpresa pelo Espírito, por obediência consegui pedir perdão. Aí a gente vê como é importante esses encontros micro-regionais, como rende, né? Experiências curas. Mas não é só os micro-regionais que são importantes, tem as mensagens, e teve uma que foi o culto mundial ontem, que falou sobre o versículo de Isaías, capítulo 41, especificamente no verso 24, fala: eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. Queria já convidando o Marcos Mello aí para trazer para nós um pouco desse versículo. Marcos Mello, como é que tu vê na congregação? Por que essa realidade desse versículo, eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis, não chega às vezes no povo, ou não chega em nós? Até nós compartilhávamos agora num grupo familiar que tivemos há pouco, né, sobre esse culto mundial, né, que falou sobre a questão da humildade, que o Senhor deseja que nós viéssemos ser humildes de forma voluntária, né, mas como Ele não encontra essa disposição voluntária de se tornar humilde, Ele tem que trazer as provas, né. E aí eu me lembrei aqui, além desse versículo você comentando, eu me lembrei de Provérbios 29, no versículo 19,
que Salomão deixou registrado ali, né, que o servo não se emenda com palavras, né? E aí o ministro falava no culto mundial que as provas têm que vir, porque só a mensagem, né, nós não nos inclinamos para obediência somente por ouvir mensagens, né? Então é muito importante que essa perfeição divina, né, ele traz a mensagem pelo ministério da palavra, ele traz o alerta. Ainda hoje nós comentávamos, né, desde janeiro o ministro tem trazido aí que esse ano vai ser um ano que vai acontecer muitas coisas boas junto com coisas difíceis, né? E a gente percebe aí, a gente vê as notícias, né, tá acontecendo muitas coisas boas, mas também muitas coisas difíceis, né? E esse versículo traz essa revelação para nós, né? Sobre essa questão de nós ter essa realidade, que nada somos e precisamos totalmente do Espírito Santo, né, para conduzir nossas vidas. Amém? Aí, convidando o Egon, hein, para trazer para nós aí um pouco sobre o que ele acha na congregação e como é que impactou esse culto mundial, Egon. Eu também, assim, me chamou muita atenção, porque a mensagem começou falando de submissão, de obediência, de negar-se à vida da alma. E aí o Isaías 41 entrou para esmagar de vez, né? Que tudo que eu faço não tem valor. Deus não vai aceitar. Então, só tem uma opção, é se negar. E o pessoal da igreja também, certamente, receberam isso com muita propriedade, porque é isso a realidade nossa. Se nós admitir isso, Cristo vai nos abençoar, a nós e também todo o corpo de Cristo. Certíssimo. E tu vê algo assim no povo, tu olhando para a igreja de Panambi, se tem algo que falta de apoio para isso ou para aquilo? Ou por que não vira essa chave, né? A gente escuta bastante, mas a gente pega a palavra, às vezes joga para os outros, né? A gente não pega para nós, a gente não usa aquela passagem de Tiago 4,10, né? De se humilhar. Por que isso acontece, Igor? Eu vejo da seguinte maneira, é uma batalha constante que a gente hoje precisa ter como liderança, como presbítero, porque de tudo que nós temos ouvido, de tudo que as profecias que estão sendo liberadas e a realidade da palavra que está sendo hoje apresentado para nós através das guerras, da situação problemática de Israel com os inimigos dele lá, é necessário que nós nos convençamos de que é hora de nós depender só de Cristo. E isso está sendo a dificuldade. O povo ouve, sabe, entende, mas dá a impressão assim que a coisa vai mais 10 anos, 15 anos, 20 anos ou mais. Então não há uma reação nesse sentido. Hoje na igreja nós estamos passando o seminário Fé, Dissipa, Apostasia. Fizemos Legal. Hoje a terceira ministração e ela falou de apostasia. E até nós comentamos hoje, no final desta reunião, que apostasia é o evangelista, por exemplo, não evangelizar. É uma forma de apostasia na igreja. Uhum. Os profetas não estão profetizando. Os oradores não estão se manifestando adequadamente. Não há uma intercessão firme, como foi dito sobre o encontro que foi leve, enquanto que a maioria são pesados, são duros, dão um cansaço de todos os irmãos. E é isso que está faltando. Nós precisamos agir. Nós temos também uma reprise do aperfeiçoamento dos santos de 2 em 2 ministrações. Amanhã nós teremos virtualmente este compartilhar entre os irmãos a 26 e a 27 ministrações. Então é a terceira vez que nós estamos fazendo o aperfeiçoamento dos santos. No inédito, nos 100 dias da dica do mês, dos 100 dias, e agora estamos refazendo mais uma vez. A mesma coisa já fizemos também com a Escola do Reino. E é isso que nós precisamos batalhar para que os irmãos assumam verdadeiramente a condição que Cristo quer, porque a nossa salvação já foi dada. Agora, a glorificação que está na nossa porta e depende só de nós. Todos nós, o corpo de Cristo. Tu tinha falado do Fé, Dissipa, Apostasia, né? E fechou o que foi falado, né? Tu disse, quando um evangelista ele não está evangelizando, ele pode estar com esse problema, né? E ontem falou sobre que resistir a Deus, né? Quando a gente escuta Deus falando e a gente resiste, né? Com a força da carne, isso é uma rebelião. E nessa mensagem de ontem falou, né?
do menos que zero, mais que zero, tudo é problemático, né? A rejeição, a rebelião, e se a gente encaixa no zero, a gente não é nada também, né? É servo inútil. Como é que a gente fica, Heriberto, nessa situação? Tá bem suado se humilhar, né? Aí. É assim, ó, a alma do homem, ela é tipo uma televisão, né, irmãos? Ela só vai passar aquilo que o satélite enviar para ela, né? Aquela passagem de Isaías ali fala sobre idolatria. Então a gente vê que quando a incredulidade toma conta do nosso coração, todas as nossas obras vão ser pelos ídolos. Isso é coisa que Deus abomina, não aceita. Porque nós não podemos fazer nada mesmo, né? Ou é Deus que faz, ou é as trevas que fazem através de nós. Esse é um ponto. Todo aquele trecho ali fala sobre isso. Outro ponto da mensagem de ontem é que Deus não traz tribulações. Na verdade, é só o efeito bumerangue das nossas próprias ações. É assim uma ousadia da nossa parte dizer assim que, agora Deus está trazendo tribulações para mim, quando a minha irresponsabilidade, né, em administrar aquilo que Ele já me expôs, eu não levei a sério. Então aquilo volta sobre mim depois como uma consequência, e na verdade isso ainda é muito amor, porque é uma nova oportunidade de rever, né, as minhas ações e entrar na dependência de Deus. Eu creio que esses dois pontos, assim, para mim, do culto mundial, né, eu anotei aqui que às vezes a gente cita uma frase assim, ó, cada um tem que carregar a sua cruz. E geralmente a gente usa essa expressão quando nós estamos desobedecendo. Cada um tem a sua cruz. A gente, o casamento, as finanças. Mas isso é tudo proveniente da desobediência e da idolatria, que a gente se apega nos ídolos para resolver os problemas. Nós ainda não estamos carregando a cruz, né? Isso tudo é consequência dos nossos próprios pecados. Aí, as tribulações... Vai lá, Sérgio. Uma mensagem, Vara e Cruz, muito antiga da igreja, que só no áudio da assinatura tem, eu acho. Pesquisar aí no... Muito interessante aquilo ali, sobre o que o Heriberto falou aí. Acho que é uma mensagem do ano 2000, acho. Por aí. Trazer para complementar. Como é que tá o pessoal aí no YouTube? O Flávio Manarelli deixou aqui um complemento porque a gente está conversando. Ele disse assim, ó, o Espírito mostra suas preocupações de que vai acontecer e vai se derramar, mas não pode fazer isso em corações orgulhosos, pois Ele nos ama. É verdade. Então, falando sobre esse assunto, assim, será que fica um questionamento? Será que o povo de Deus espera ser glorificado, né, sem se tornar humilde? Será que esse é o nosso problema? Vou passar para o Marcos. Eu creio que ainda tem esse engano na nossa mente, assim, em cada um com uma intensidade diferente, né? De acordo com a entrega. Mas tem um outro vídeo que o ministro fala, bem antigo também, que ele fala sobre a questão, assim, 3 pontos que eu preciso observar na vida da igreja, que é importante eu me situalizar. Participar, progredir e produzir, né? Muitas vezes a gente está participando da vida da igreja, vai nos cultos e faz uma série de coisas, mas não está progredindo. Porque essa progressão nada mais é... Na verdade, tudo se resume. A vida da igreja veio para nos ensinar apenas 2 coisas, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E acabou, era só isso aí mesmo que Deus desejaria de cada um de nós. Porque o momento que eu progredir, ou seja, conhecer e observar, obedecer, eu vou me tornando maduro. E a produção vai ser um resultado desse crescimento espiritual, né? Só que realmente há um engano ainda, né? Esse espírito de apostasia rondando nossas mentes ainda, que nos convence que apenas participando, acessando, estando presente é o bastante. Na verdade, isso é só um ponto, né? Eu preciso observar, eu estou progredindo, ou seja, eu estou me tornando mais manso, mais humilde, porque o arrebatamento vai acontecer para aqueles que estiverem manso e humilde, né? Ou seja, 51% aí da natureza divina em nome de Jesus, né? E é o nosso alvo aí, né? Amém? Isso aí, por isso que a gente não pode entrar com fábulas, né? Teve um versículo aí que encaixa, teve no culto mundial também, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como servos por amor de Jesus. 2 Coríntios 4, verso 5. A gente
gente teve essa situação de perceber assim que o nível da água parece que subiu nesse encontro microrregional aqui em Cachoeira do Sul, mas isso também é resultado não só de Cachoeira do Sul, né? Eu acho que o centro não é que isso aconteceu em Cachoeira, mas que o povo que estava ali veio de outras cidades. Exato. E então eu queria perguntar aqui pro Egon, pro Heriberto e o Marco, se na cidade de vocês, assim, né? Cachoeira do Sul também aqui junto, essa mesma percepção de que os sofrimentos, enfim, ou aquilo que nós estamos sendo levados ao aperfeiçoamento, isso tudo é o que está resultando, esses encontros que demonstram esse aumento do nível do espírito? Eu tenho um testemunho aqui, né, de um casal que, seguidamente, eles têm problemas, assim, conflitos, e é sempre a mesma situação, a questão da submissão, né? E aí, depois desses micros regionais, principalmente desse último, a esposa chegou em mim, né, falando que aí ela entendeu que ela tem que ser submissa ao marido, não é por causa do marido, mas é por causa de Cristo. E eu fiquei muito feliz, né, porque essa é a visão, né? Tu não tem que fazer as coisas por causa de A ou de B ou de C. Você tem que obedecer por causa de Cristo. E Cristo, então, vai fazer o rompimento. Então, esse testemunho é o resultado... e de muitos outros, né, de eu ver, de os irmãos estar acompanhando esses micros regionais. Como é importante, quero até incentivar, né, você que é da região, quando estiver na sua região, é importante participar, porque principalmente os presbíteros, né, conduzir o rebanho, porque o rebanho vai crescer, em algum ponto ele vai ser tocado, como eu vejo aqui em Ouro Fino e na região, irmãos assim, ó, sendo transformados, e eu não fiz nada. Mas o que eu observei? Eles estão acompanhando, principalmente, culto de recepção, micro-regional, mensagem de terça, mensagem de quinta. E isso, para nós, assim, é uma ferramenta que nos ajuda muito aqui na ponta, né? A mesa do Senhor. Amém? E aí, Panambinha? Eu quero fazer menção à dica do mês, o rebanho curado. Na mensagem 26 fala que, com relação à oração, a dificuldade da igreja é terrível por causa da religião, do egoísmo, né? E do centrismo que nós temos. E esses espíritos têm impedido da igreja de orar, de se consagrar, de participar efetivamente de um corpo verdadeiramente puro e santo, onde Cristo é e leva toda a glória. E é isso que está fazendo com que as águas sobem, né? É necessário que isso aconteça. No culto mundial, se não me engano, foi ministrado que Deus pode usar um segundo critério, além da ministração da verdade, é largar tribulação para cima do povo, fazer com que todos saiam do lugar, andem para buscar Cristo. E é isso que nós precisamos entender. Deus não quer que nós tenhamos enfermidades, sofrimentos, dores, dificuldades, mas às vezes é necessário. E com isso, que a irmã falou que as águas estão subindo, é verdade. E ela tem que subir. Ela tem que chegar no ponto em que, conforme a palavra diz, temos que nadar. Não podemos mais olhar para os outros, depender dos outros. É isso que o Senhor vai precisar fazer. Amém? Nós temos um exemplo ali do que o Borer colocou agora na igreja primitiva, quando o povo se acomodou depois do avivamento, né? Veio a perseguição sobre a igreja, né? E espalhou todos, né? E aí então o evangelho pôde chegar até a Espanha, né? Chegou até na Espanha o evangelho. E em Roma também. Paulo não conseguiu chegar na Espanha, mas o evangelho chegou através de santos que foram dispersos de Roma, pela perseguição lá de Constantino na época também, foi depois da era dos apóstolos. Então Deus manda tribulação, permite que chegue até ela para cumprir o propósito que ele tem, né? Exato. E Heriberto, tu vê isso na vida da congregação? Tu tem visto isso nos irmãos? Essas tribulações causando essa produção para o reino? Então, vejo em mim também, né? Quando a gente fala assim, será que o povo não quer, né, a glorificação? Eu fico pensando assim, eu estou dentro desse povo aí também, né? Uma reflexão que eu trago aqui para os irmãos, né?
o trabalho do sumo sacerdote era uma vez por ano entrar no Santo dos Santos. E aquele dia que ele entrava ali, a vida pregressa dele, os 364 dias anteriores, vamos dizer assim, determinavam se lá dentro ia ter morte ou vida naquele dia. Então, o que está acontecendo, irmãos, é que as tribulações, as circunstâncias e nossos erros sobre a nossa vida está levando todos nós a ter uma vida diária de oração, porque o nosso culto pessoal a Deus vai produzir um culto em glória na comunhão com os nossos irmãos. É um engano a gente pensar que sem ter uma busca de oração pessoal todos os dias, a gente vai conseguir alcançar um culto de comunhão espiritual e ver essas coisas acontecendo como a gente está vendo. A palavra, para um coração que não ora, só endurece mais ele, e o Senhor tem que quebrantá-lo cada vez mais. Então eu vejo que há no meio de todos nós aqui, inclusive nós aqui, uma busca em oração pelo Senhor, um contato mais íntimo com Deus, e isso está repercutindo nos encontros de comunhão que nós estamos tendo. E essa comunhão pessoal está resultando agora num fogo maior na comunhão coletiva. É assim que eu vejo esse momento da igreja. Coisa boa. Estamos chegando aqui ao final da programação também, infelizmente, né? O assunto tinha muito a discorrer, a gente trouxe sobre culto mundial, sobre o encontro que tivemos neste final de semana, a dica mensal entrou aqui junto, várias coisas, fé, discípula, apostasia. Entrou uma dica aqui, né, Sérgio? Qual que era a mensagem mesmo que tu falou que era bem antiga? Da TV Menorá. Vale Cruz. Tá, certo. O Marcos lembra dessa mensagem. Lembro. E aí, Marcos, já deixa as considerações finais aí, então. Eu quero, assim, compartilhar, assim, o Heriberto falou sobre a oração, né? O nosso devocional, hoje de manhã eu me acordei, dei minhas primícias, e o Senhor me deu o Salmo 66, no versículo 20, que diz assim: bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, e nem desviou de mim a sua misericórdia. Aí eu pedi para Deus, assim, Deus, eu quero ter um dia produtivo para o Senhor hoje, né? Me usa, eu quero estar à disposição. E eu tive 4 experiências, né? Que 4 pessoas que não é do meu convívio, não é da minha rotina, se depararam na minha frente, e eu consegui falar abertamente sobre o plano de Deus para as 4 pessoas, e das 4, né, 2 baixaram o aplicativo, né, uma disse que vai no culto domingo, e a outra me deixou assim no eco, né, mas amém, né. Mas eu vi assim que realmente o nosso momento de devoção, de oração, a todo momento, formal e informal, nesses momentos finais agora, vai ser muito crucial e determinante, né, para a nossa produção no reino. E Deus abençoe a todos e obrigado aí pela mais essa oportunidade. Valeu, Marcos. A gente que agradece mais uma participação. Abraço aí pro pessoal de Ouro Fino. Temos aqui Egon Borer para deixar o recado final. Amém, muito agradecido por mais esse momento de compartilhar. Eu creio que esse é o momento que todos nós precisamos nos engajar definitivamente em oração, intercessão e clamor para que o Cristo venha abençoar a todos os nossos irmãos, a todos os chamados que estão e que ainda não foram tocados pelo poder e pela unção de Cristo Jesus, para que as cidades todas sejam ganhas. Esse é o nosso compromisso e para isso nós estamos aqui compartilhando e que todos nós venhamos ter e receber esta bênção. Deus abençoe a todos os irmãos. Igualmente, muito obrigado, Heriberto. Agradecer aqui a participação mais uma vez, né? E a cruz é o centro do reino de Deus, né? E o Senhor morreu nela para nos atrair para ela. Então, é o tempo de amorosamente nós levarmos as nossas almas para a cruz do Senhor. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.